Apito final, Pouso Alegre 1, Cruzeiro 2. A equipe celeste vai pro jogo de volta no Mineirão com um golzinho de vantagem, né? A gente tem muita coisa pra se debater, tem esse jogador fazendo estreia e já marcando, temos mudanças ali na forma que a equipe jogou hoje. Tudo isso a gente vai debater aqui no vídeo de hoje. Sempre lembrando, like no vídeo, se inscreva no canal, comente o que você achou desse duelo também. A gente saber a opinião de vocês é muito importante e vamos debater tudo que a gente tem pra falar, né? Cruzeiro que vem a campo ali com uma formação com mudanças significativas, né? O Caio Jorge deixa o campo por questão de, assim, não é nem relacionado, né? Por questões físicas, não preocupa o restante da temporada, assim como o Arroio, né? O Arroio volta novamente a ficar fora de um jogo ali pela questão física, preocupa porque é um atleta que já teve isso na temporada, né? Não vou me recordar exatamente qual jogo que foi, porque é tanto jogo, a gente vai se perdendo. Mas o Arroio já chegou, né, a deixar o Cruzeiro dentro de campo em algum momento por não ter condição física. O Caio Jorge era um dos jogadores que mais tinham minutos acumulados, então era natural que um momento ou outro o Caio tivesse que deixar um pouco o campo, se descansar um pouco mais, e dessa vez foi o escolhido. E o Cruzeiro vem ali com uma mudança na questão a gente esperava muito o Wanderson, né? Todas as prévias ali, né? Tanto do GE, tanto da Central da Toca, todos colocavam, né? O Wanderson no lugar do Arroio, né? E o Tite surpreendeu, né? Vem com o meio de campo com o Lucas Romero, sendo esse primeiro volante, o Lucas Silva sendo esse segundo volante, o camisa 8, né? Esse cara que pisa um pouco mais à frente. De um lado, o Christian, assim como era na temporada passada, pelo lado direito, e o Gerson, dessa vez, pelo lado esquerdo, fazendo a função que foi do Arroio, foi do Wanderson, né? O meia por esse lado esquerdo, né? E essa função eu acho que mudou um pouco a estrutura do time, mas o Gerson, pra mim, que entra aí o que o Gerson é o diferencial dele, né? Esse é um jogador muito polivalente, né? Joga em mais de uma função e todas o Gerson sempre faz muito bem feita, né? Por mais que ele foi muito criticado ali em algum momento, não ele, né? Acho que mais foi o Tite na época, quando ele começou atuando pelo Cruzeiro pelo lado direito, mas logo também sempre que tem a bola é muito perigoso. Eu gosto do Gerson quando ele tem sempre a bola próxima a ele, né? E eu acho que nesse jogo de hoje foi uma oportunidade do Gerson novamente ter bons minutos com a camisa do Cruzeiro, né? O Cruzeiro começou pressionando muito, tanto o William, tanto o Kaique, eles chegavam muito à linha de fundo. Acho que o Christian ao lado do William sempre ajuda, porque o Christian tem essa função também de ser um jogador que tem uma boa competitividade, né? Um jogador que consegue combater em bolas defensivas por ser um volante de ofício, né? Então, quando o William afundava para poder percorrer esse corredor pelo lado direito, o Christian ajudava a fazer essa recomposição, ajudava a fazer essa dobra de marcação e também a cobertura, né? Caso o Cruzeiro não conseguisse chegar ao fundo. Uma mudança também na saída de bola, né? Hoje a gente viu o Lucas Romero aparecendo como esse terceiro homem na saída de bola junto ao Vidalba e ao Fabrício Bruno. Várias vezes isso aí acontecia com o lateral, né? Sendo o Kaique, sendo o William, e várias das vezes sim, o Lucas Romero. O Lucas Romero fazia isso muito com o Fernando Diniz, né? Ser esse jogador que abaixava entre os zagueiros para sair jogando. E hoje ele fez isso novamente, os laterais sempre atacando essa profundidade para que os pontas, né? Esses alas, né? Que são pontas ali, que eram o Gerson e o Christian, eles tivessem um pouco mais de liberdade para cair por dentro e também ajudar nessa cobertura, porque são dois jogadores que também tinham essa facilidade em ajudar a defender, né? E o Cruzeiro sempre com uma marcação muito alta desde os primeiros minutos. O Neisser, que a gente vai falar muito aqui no vídeo, porque saiu chorando ali pelo desempenho que ele acredita que ele não entregou, mas o Neisser, o vídeo real, entregou muita pressão, conseguiu ajudar o Cruzeiro nessa marcação alta. É um jogador que também teve seus problemas físicos, mas sempre pressionando muito. Desperdiçou boas chances, isso é um fato, mas a gente vai ter um momento do vídeo que eu quero falar só do Neisser, porque eu acho que é importante isso, né? O Cruzeiro usou muito da bola aérea hoje e pela primeira vez na temporada foi bolas aéreas que levaram perigo. Aí a gente pode discutir aqui a questão do último toque, né, da definição. O Cruzeiro poderia ter definido muito melhor as jogadas, né? Tem um gol do Gerson no primeiro tempo ali numa bola que o Christian, né, acaba cruzando dentro da área. O Pouso Alegre tinha essa dificuldade, até enquanto eu tava estudando aí pra fazer os meus estudos, meus vídeos, né, que eu faço de pré-jogo ali. Uma coisa que eu notei no Pouso Alegre era essa fragilidade em se defender de bolas cruzadas dentro da área. O Atlético Mineiro, por exemplo, marcou 2 gols assim, um foi validado, o outro foi invalidado, mas justamente com essa bola que vem da ponta cruzando a área, e o Pouso Alegre tinha muita dificuldade disso, né? E o Cruzeiro conseguiu boas oportunidades e aí desperdiçou muito. Tem um lance ali do Fabrício Bruno, eu até anotei aqui, eu acho que foi por volta ali acho que volta uns 20, 30 minutos ali do primeiro tempo, onde ele tem 2 chances muito claras, né? Justamente com bola alçada na área. Tem uma que vai no travessão, tem uma que passa muito perto. E o Cruzeiro foi chegando, tendo volume. E pra mim, os 20 primeiros minutos do Cruzeiro na temporada, os melhores que a gente teve até aqui. E, foi contra o Pouso Alegre. Mas o Cruzeiro teve jogos bem mais fáceis, contra o Betim, por exemplo, levando em consideração tudo que tinha ali sobre gramado e tal. Mesmo assim, o Cruzeiro não conseguiu ter a mesma imposição física e imposição de posse de bola, uma posse de bola com volume que levava perigo. O Cruzeiro sendo perigoso
perigoso ao longo do jogo, e então isso foi muito importante, né? Acho que vale destacar também essa questão do tempo que o Cruzeiro teve de trabalho, né? Um tempo um pouco maior de trabalho ali por conta da pausa pro Carnaval, né? Jogadores descansados, a gente notou isso, o Cruzeiro, o Kaique, por exemplo, eu sempre comentei que o Kaique pra mim tava terminando os jogos, assim, no limite do limite do que ele poderia fazer, e hoje o Kaique, por exemplo, terminou o jogo ali 100%, acho que é um jogador que foi bem até o último minuto, né? Então o Cruzeiro teve volume no primeiro tempo, mas faltou eficácia pra poder marcar esse gol o mais rápido possível e talvez ali, né, ter um jogo mais controlado, né? Pro segundo tempo, o Danilo, né, treinador do Pouso Alegre, fez mudanças importantes. O Jonathan, ele entra no lugar do lateral pela direita, justamente pelo ponto pela direita, perdão, pra justamente colar no Kaique. O Kaique tinha muita liberdade no primeiro tempo, toda vez que o Kaique ia na linha de fundo, ele conseguia ser perigoso, e o Danilo percebeu isso, teve uma leitura de jogo dessa, e conseguiu, né, justamente colocar fazer essa mudança, e o Kaique acabou ficando incomodado de certo ponto, então funcionar a mudança da equipe do Pouso Alegre, né? O Ney Vídeo Real logo de cara perde uma chance muito clara, né? Com uma chance que ele cai cara a cara com o goleiro, né? Tem um lance também ali do Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira acaba achando o Neisser de cara com o gol. O Neisser finaliza, eu acho que o primeiro passe, o primeiro domínio, o lance do domínio do Neisser é muito bem executado, ele já domina tirando da marcação, mas a finalização eu acho que pecou por falta de experiência. Acho que é um jogador muito, muito jovem ainda e poderia, se tivesse um pouco mais ali de refino, né, digamos assim, poderia ter conseguido mais opções, né, poderia ter marcado o gol ali, né. O gol do Cruzeiro sai no chute do Lucas Silva, uma bela finalização, né, um chute muito característico do Lucas, a bola ainda desvia na defesa, matando completamente a chance do goleiro do Pouso, que fez boas defesas ao longo do jogo também, né, garantiu ali, que o jogo não tivesse mais gols sofridos, né, pela equipe do Pouso Alegre. E depois a gente tem o gol também ali do Bruno Rodrigues, que entra no lugar do Neisser que deixa o campo ali chorando. Logo no lance seguinte, o William, que é muito criticado, eu já vi várias vezes criticar o William, ele recupera a bola com muita garra, com muita vontade, cruza na área, né, tem uma falha do defensor ali que acaba tirando ela pra cima, e o atacante tem um lugar certo na hora certa, é o Bruno Rodrigues nesse lance, né, acaba marcando ali, colocando o Cruzeiro com 2 gols de vantagem, né. O Bruno Rodrigues, eu vou falar dele também aqui, não quero perder o fio, mas é muito importante pro Bruno já retornar marcando esse gol, acho que vai chegar algum momento aqui que eu vou falar sobre ele, mas é muito importante o Bruno já voltar e já marcar esse gol aí pra retomar sua confiança, né. Então o Cruzeiro a partir do segundo gol, o Cruzeiro tem 2 gols de vantagem, o Pouso Alegre percebeu que não tinha mais nada a perder, né, 2 gols de desvantagem no placar dentro da sua casa já era um placar muito ruim. Então o Pouso se joga ao ataque, né, então o Tota, por exemplo, que é um dos jogadores que mais tem destaque na equipe do Pouso, começa a arriscar mais, vai pra cima, consegue bons lances, e aí tem um lance, né, do pênalti, pra mim uma jogada de leitura negativa do Vidalba, porque o atacante ele vai conduzindo e quando o Vidalba se aproxima dele, o movimento que ele faz com o corpo, com o pé pra poder chegar de cara com o gol não é cortando pra dentro, ele joga o corpo na frente do Vidalba, mas ele domina a bola saindo pra linha de fundo. Então se o Vidalba, possivelmente, né, se o Vidalba não tivesse nem tocado nele, a bola teria saído pra linha de fundo, né, ia ser um tiro de meta, no máximo um escanteio. E é um pênalti muito claro, né, o Vidalba vai ali uma carga nas costas do adversário, eu vendo o jogo aqui, antes mesmo de ter o replay, né, e tal, eu já tinha total certeza que era um pênalti marcável, porque o Vidalba, ele puxa o braço, né, então assim, ele faz um contato claro, uma carga nas costas do adversário, e vem pra cobrança ali acho que eu até anotei o nome dele aqui, é o Tota, né, não, Romarinho, na verdade, né, Romarinho. Bateu o pênalti muito bem batido. Ele telegrafou onde ele bater, mas o Cássio, ele bateu firme, bateu na bochecha da rede. O Cássio ainda vai na bola. É aquele tipo de pênalti, se o cobrador ele bate 80% de precisão, o Cássio pegaria. Mas ele bateu muito bem, bateu firme, e o Pouso Alegre acabou diminuindo e vai pra 2-1, né? Falando da parte individual de cada atleta ali, né? Defesa do Cruzeiro, novamente, o Vidalba, desde que chegou ali, né, mostra porque ele foi o zagueiro titular na última temporada. Eu acho que tem esse vacilo hoje, que eu acho que é muito pela condição física. O Vidalba, no seu vigor físico da temporada passada com o Leonardo Jardim, ele provavelmente teria chegado inteiro naquela bola. Eu acho que ele perde um pouco a passada e acaba tomando uma decisão negativa ali. Deu muita sorte, porque já tinha um cartão amarelo até bobo, né, pra uma discussão na área ali. O juiz vem dar um amarelo pra cada um, acho até desnecessário. Mas o Vidalba, ele poderia ter sido expulso, aí sim seria um problema muito maior pro Cruzeiro. O Vidalba colocou isso em risco, né, então é algo que tem que ser conversado internamente. Mas o Vidalba, acho que novamente ali, na medida do possível. O Fabrício Bruno também, eu sinto uma melhora física do Fabrício ao longo dos últimos jogos, né, contra o RT e nesse jogo contra o Pouso Alegre hoje. Então é um jogador que vem caminhando também para sua melhor performance, né? Os laterais do Cruzeiro foram importantíssimos pro resultado. O Kaique sempre muito bem. O William, mais uma vez, eu gostei muito do jogo do William de hoje. Acho que é um jogador que recebe tantas críticas e eu acho que várias delas são justas. Pra mim, ali, o jogo que ele sai junto com o Lucas Salmeiro, ele tenta abaixar o Meião ali no meio do gramado, aquele pra mim é
tem que ser criticado, é muito negativo, mas hoje o Willian faz uma boa partida, acho que tem que ser, não é nem, perdi a palavra, mas tem que ser observado, tem que ser elogiado, né? Vou usar a palavra elogiado, mas não era bem essa que eu tava buscando. Mas é uma boa partida do Willian, acho que merece esses elogios da partida de hoje. Lucas Romero novamente muito bem, Lucas Silva sempre ali pra um jogo que não precisa de tanta intensidade física. O Lucas Silva sempre traz muita calma, traz muita cadência, eu acho que isso é importante pro Cruzeiro em alguns momentos, ter um jogador que consegue olhar o jogo mais frio, mais friamente, com mais calma. Acho que o Lucas Silva sempre que pode, e também depende muito do jogo, né? Mas o jogo de hoje, por exemplo, onde o Cruzeiro precisava propor jogo, ter um jogador com a cadência do Lucas Silva é muito importante. O Gerson e Christian, pra mim, os dois muito bem também. Acho que o Christian, com essa função de cair um pouco mais pra dentro e fazer essa cobertura quando o Willian atacava o corredor ali, eu acho que foi muito bem também. E tem o Neisser Villarreal, né? Agora eu já vou puxar o fio pra falar sobre o Neisser, porque ele sai chorando ali, porque novamente ele perde gols, né? E gols ali que a gente pode falar que ele tinha total condição ali de marcar e anotar os seus primeiros gols com a camisa do Cruzeiro. Pro atacante, e isso vai servir também para a parte do Bruno Rodrigues, pro atacante não há nenhuma má fase que os gols tirem. Então o Neisser, ele precisa de gols para se confirmar como esse reserva do Caio Jorge, como esse jogador que chegou para também somar o ataque do Cruzeiro com a grande expectativa que foi criada, né? Um jogador que teve sondagem de Atlético de Madrid, de Barcelona, todo mundo sabe que tem potencial. Mas o Neisser é um jovem jogador, um jogador que tem muito potencial e ele precisa ser lapidado aos poucos. E me chama muita atenção ele sair do campo chorando de uma partida que ele nem foi tão mal. Ele teve uma grande chance que ele perdeu, que foi que ele passa com o Matheus Pereira, pifa e coloca ele de cara com o goleiro. E eu já citei isso, pra mim ele domina muito bem, domina orientando o passe pra sair pra finalização. Mas o goleiro chega abafando muito bem e faltou um pouco de recurso pro Villarreal marcar esse gol. Mas uma partida onde ele fez a pressão alta muito bem, onde ele ajudou muito o Cruzeiro nessa parte de pegar a marcação, de marcar alto, e eu acho que tudo isso é muito válido. E ele deixa o campo, até mais, eu acho que nem é por fazer uma atuação ruim, é porque o Bruno Rodrigues, ele chegou até a tá em algumas em alguma condição de até começar como titular. Então, me preocupa muito essa parte mental do Neisser e me alegra muito ver o papo que o Tite teve com ele ali logo, a transmissão focou a câmera ali, né? Logo que assim que ele deixa o campo, o Tite pega ele, conversa com ele ali, ele tinha sentado até uma cadeira, né? Uma cadeira pra fora dos últimos jogadores que estavam ali, né? Sentou no cantinho isolado. O Tite vai lá, conversa com ele tava até do lado do Otávio, o Otávio até levanta pra colocar o Neisser no meio dos outros jogadores, né? Tentando ali reanimar. E assim, eu acho. Me preocupa o porquê do Vila tá nessa condição, sendo que eu acho que ele nem fez uma partida tão ruim assim. Acho que teve uma nota 6, acho que foi uma nota de um jogador que ajudou muito e que tem a melhorar. E a gente tem que ter paciência com esse tipo de jogador. Um jogador que tem um potencial muito grande. Ninguém tem o destaque que o Neisser teve, ninguém é sondado pelos grandes times da Europa, como o Villarreal foi, sem ter futuro, e a gente tem que ter paciência. Então, assim, nem é o cenário ideal para ele estrear, né, com o Caio Jorge sem jogar, e ele entra como titular, assim, eu acho que o cenário ideal é o Cruzeiro ali, um jogo contra o Uberlândia, o Cruzeiro ganha de 5x0, 3x0, 4x0, colocar o menino para jogar, mas o Neisser, para mim, fez uma boa partida. E falando do substituto do Neisser, né, o Bruno Rodrigues, o Bruno, eu não fui em nenhum momento um daqueles torcedores que ficou alucinado com a volta do Neisser, né, do Bruno, né, perdão. Olha, nossa, chegou o Salvador da Pátria, eu achava que o Cruzeiro poderia ser mais criativo. No meu texto do Portal da Liga eu ainda comentei isso, falei, olha, pra mim é muito mais uma carteirada do Pedrinho do que propriamente uma contratação de oportunidade de mercado. Eu ainda continuo enxergando isso, foi um jogo só, é muito pouco pra definir qualquer opinião, e eu não tenho medo nenhum em voltar atrás das minhas opiniões, assim, nenhum, pra mim é muito plausível, pelo contrário, eu acho muito plausível você mudar a sua opinião, não vou ficar aqui batendo cabeça, dando soco em ponta de faca, mas o Bruno, pra mim, eu ainda mantenho minha opinião que era uma contratação muito mais de carteirada, mas pra todo centroavante é muito importante já marcar. Pro Bruno Rodrigues, se ele fica ali 5, 6 jogos sem marcar, a pressão era muito alta. O Gerson ficar 10 jogos sem marcar não é um grande problema, porque é um jogador, um articulador de jogo, né? Mas, de fato, pro Bruno Rodrigues, para um centroavante, é muito importante. E ele já chegar ali marcando seus gols é de fato muito importante. E eu acho que isso aí vai facilitar o caminho do Bruno Rodrigues. Como eu comentei, para mim não é um salvador da pátria, é um jogador pro Cruzeiro recuperar, mas logo de cara ele já mostra credenciais de ser um jogador que pode ajudar muito o Cruzeiro, né? Então, acho que eu consegui falar muito bem sobre tudo. Sobre Tite, que vai ser um debate que a gente vai ter durante um bom tempo, porque é um jogador por ser perdão, né, me perdi aqui. O Tite por ser um técnico que tem um trabalho muito aquém do que aconteceu. Eu acho que esse jogo não facilita em nada o trabalho do Tite. Pra mim a pressão é a mesma. Se chegar contra o Corinthians e perder, eu acho que a pressão vai se manter a mesma. Mas assim, é importante, né? Eu acho que é importante ele ganhando alguma confiança, mas tem que ter muita atenção porque não vai ser fácil essa trajetória do Tite. Como eu comentei, pra mim não muda em nada a minha avaliação do trabalho do Tite. Acho que é um trabalho muito aquém ainda do que a gente esperava, de ser uma equipe pronta, mas eu acho que também passa muito pelos jogadores, né? Então hoje se o Cruzeiro sai
no 0x0 contra o Pouso Alegre, com a quantidade de chances que o Cruzeiro desperdiçou, pra mim passava muito mais pelos atletas do que propriamente pelo Tite. Acho que hoje o time mostrou repertório, os cruzamentos na área, por mais que era uma equipe que tinha de fragilidade, funcionaram. A gente viu o Cruzeiro várias vezes fazendo jogadas ensaiadas em bolas aéreas, então isso aí eu acho que facilita o trabalho do Tite. Por fim, eu acho que o Cruzeiro deveria ter segurado esse 2x0. Acho que o 2x0 era bem mais tranquilo. Nem com os 2x0 eu arriscaria ir pro Mineirão com um time alternativo, um time reserva. Acho que mesmo assim o Cruzeiro tem que, já que colocou todas as forças no Campeonato Mineiro, porque segundo o presidente da SAF, segundo o Pedro Lourenço, é uma meta. Então, se é uma meta, eu acho que o Cruzeiro tem que seguir, vai seguir, né? E tem que seguir colocando seus melhores jogadores com um 2x1. Aí reforça ainda mais, senão é um jogo ganho. Muito pelo contrário, tem que voltar contra o Pouso Alegre com muita atenção, porque coragem o Pouso Alegre tem. E nesse jogo de hoje, ali na reta final, quando viu que já estava escorrendo pelos dedos, conseguiu um gol ali que deixa ele vivo pro jogo de volta, né? E até o Fabrício Tavares, presidente do Pouso Alegre, né, comentou, deu uma entrevista ali ao jornal O Tempo e comentou sobre isso, né? Pro Pouso Alegre é histórico estar na semifinal do Campeonato Mineiro, porque é a primeira vez que o time avança tão longe do Campeonato Mineiro em quase, se não me engano, é mais de 100 anos, se não me engano, é 112 anos de existência. Mas a ideia do Pouso Alegre é seguir dando um passo à frente. Pra mim, dentro do Campeonato Mineiro, é um dos projetos que mais me chama a atenção. Gosto muito do projeto do Pouso Alegre. Já acompanho de um tempo, até pelo futebol interativo teve alguma parceria ali com o Pouso. Eu pude ver um pouco mais de perto como funcionam as coisas lá dentro. Então, sempre me chama muita atenção. E pro jogo de volta, é um time que tem coragem e quer cada vez mais galgar seu espaço aí dentro do cenário do futebol mineiro. Então é isso, amigos. Voltamos agora contra o Corinthians, né? O próximo rodada do Campeonato Mineiro, do Campeonato Brasileiro. Já gira a chavinha, aí sim a pressão volta tudo ao normal, né? Do que tava o trabalho do Tite. E a gente volta aqui pra falar, tá bom? Então valeu!